Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, pessoal, estou gravando mais um vídeo do 9º ano, do dia 17/6, de Projeto de Vida. E já aproveita e se inscreve no canal, que eu vou estar gravando todo dia aqui. Foi só isso mesmo. Deixa o seu like e se inscreve. E boa aula, pessoal. Tchau! Olá, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o projeto de vida. Essa aula é para o 9º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Isis e eu vou falar um pouco sobre o projeto de vida e a aula é de projetos de vida. Qual que é o tema da aula? Projeto de vida, como desenvolver as competências socioemocionais para auxiliar minha aprendizagem. Esse é o tema da nossa aula. Então, o que vocês vão precisar para material? Vocês precisam de caderno, de lápis ou caneta, e o caderno do aluno de projeto de vida, aquele que vocês receberam no começo do ano. Então, para essa aula, principalmente para as reflexões, para a gente ir conversando, vocês deixem o caderno, um lápis, uma caneta, abram na parte que vocês separaram para projeto de vida e a gente vai fazendo os exercícios, as atividades, tanto de anotação quanto as orientadas para essa aula. O que a gente vai conversar um pouco? A gente vai falar um pouco das competências e como elas podem nos auxiliar para a construção do projeto de vida e principalmente para identificar alguns pontos fortes, fragilidades que vocês estão percebendo nesse momento de estudo. Como vocês estão no 9º ano do ensino fundamental, e isso é importantíssimo vocês pensarem na continuidade do estudo, a gente vai usar um pouquinho essas competências socioemocionais a nosso favor. Então, a gente vai olhar como que a gente pode se organizar, identificar o que é fácil para a gente, o que é mais difícil dentro dos componentes curriculares e conseguir fazer um plano para olhar com mais cuidado. Ou seja, nas fragilidades, vocês conseguirem ter um empenho maior de estudo e nas facilidades, aproveitar para aumentar o seu repertório. Uma pergunta que vou deixar e vocês vão responder rapidamente com as palavras de vocês. Ou seja, como desenvolver um plano pessoal de estudos que ajude na minha aprendizagem? Essa é a pergunta. Deixar um minutinho na tela e vocês respondem essa pergunta com as palavras de vocês. Aí depois a gente volta e vai conversando, vai verificando como a gente pode deixar esse plano de estudo mais concreto. Então, essa pergunta, como desenvolver um plano pessoal de estudos que ajude em minha aprendizagem? Essa é a pergunta que eu espero que vocês tenham respondido de acordo com o que vocês acreditem que seja um plano de estudo para ajudar. A gente vai conversando a respeito disso, depois a gente pensa novamente como desenvolver de forma prática esse plano de estudo. Segunda tela é o primeiro passo que a gente vai olhar. Então, o que vai acontecer? Vocês vão refletir e, de novo, o exercício de escrita. Hoje, nessa aula de projeto de vida, vocês vão fazer uma série de exercícios de escrita exatamente para poder refletir um pouco sobre como utilizar os conhecimentos das competências, como utilizar os conhecimentos que vocês vêm adquirindo para auxiliar nos estudos de vocês e para que vocês possam caminhar até o sonho de vocês, caminhar até o projeto de vida. Deixar novamente a tela e a gente vai conversar. Primeiro passo,
quais são os componentes curriculares que tenho facilidade, quais são os componentes curriculares que não tenho facilidade. Então, eu vou deixar 2 minutos para vocês responderem essas duas perguntas. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, identificar quais disciplinas ou componentes curriculares vocês têm mais facilidades e quais não têm. 2 minutinhos, respondam e a gente já volta para continuar conversando sobre isso. Agora que vocês colocaram no papel, escreveram no caderno de vocês os componentes curriculares que vocês têm mais facilidade e os componentes curriculares que vocês têm mais dificuldade, a gente vai para o segundo passo, para desenvolver esse plano pessoal de estudo, para se organizar, identificar como que vocês podem usar as competências socioemocionais para ser um mecanismo, uma ferramenta para a continuidade de estudos. Então, o primeiro passo, a gente olhou componente curricular que vocês têm mais facilidade, componentes curriculares com mais dificuldade, que vocês apresentam mais dificuldade. Segundo passo, eu vou colocar na tela, e é exatamente estratégias. A gente vai falar um pouquinho de organização de estudos. Vocês têm 2 minutos novamente para responder essas duas perguntas, que é o quê? Quais estratégias uso para me organizar? Me organizar no quê? Nos estudos. E como eu lido com dificuldades que tenho em algum componente curricular. Ou seja, pedindo. O segundo é como você lida. Ou seja, você tem dificuldade, por exemplo, em história. Como que você lida com isso? Você consegue identificar qual a habilidade que você não conseguiu desenvolver em história? Então, essas duas perguntas, elas vão servir para você refletir. Qual que é o exercício de escrita? Então, vocês vão escrever no caderno e responder essas duas perguntas. Vou deixar 2 minutos na tela. Aproveitem o levantamento anterior que vocês fizeram das disciplinas com mais facilidade e mais dificuldade para responder essas duas perguntas. Daqui 2 minutos a gente volta para conversar um pouquinho mais.
Agora que vocês conseguiram fazer esse exercício de olhar quais estratégias que você utiliza para se organizar nos estudos e como você lida com um componente curricular que você tem dificuldade, então olha só, no primeiro passo a gente identificou qual componente curricular tem mais facilidade e qual componente curricular tem mais dificuldade. Nesse segundo passo, a gente refletiu como que a gente faz para se organizar no estudo e como que a gente lida com as dificuldades de algum componente curricular. Guiando os nossos passos, usando a competência de foco, organização, para quê? Para conseguir verificando os nossos pontos fortes dentro da nossa vida escolar, dentro das atividades escolares que vocês estão recebendo. Isso é muito importante para um estudante que está no 9º ano, que está traçando o projeto de vida, como vocês, e que precisa continuar os estudos, ou para o ensino médio, escolher um itinerário formativo mais para frente, ou inclusive para um estudo técnico profissionalizante. Escolher um curso profissionalizante para fazer junto com o ensino médio, ou mesmo um técnico. Então isso é importante, vocês conseguirem perceber dentro da escola, do conhecimento que vocês adquirem na escola, como se organizar, como ter foco, para traçar os caminhos que vocês têm até o projeto de vida, até como lidar com dificuldades. Claro, vocês são estudantes, a gente traz para o âmbito da escola, mas aprender a lidar com dificuldades também faz parte da trilha, do caminho que a gente traça para conquistar os nossos sonhos, para conquistar o projeto de vida. Agora a gente vai para o terceiro passo, e o terceiro passo é avaliar. Vou deixar na tela e vocês vão fazer a mesma coisa, o exercício de escrita, e colocar como vocês avaliam o seu processo. Então, como posso avaliar minhas ações? Ou seja, vocês identificam qual é a dificuldade, as suas facilidades dentro das atividades escolares, como você lida com elas, como você se organiza, e agora vocês vão tentar escrever como que vocês podem avaliar as suas ações. 2 minutinhos na tela e a gente volta, e vocês escrevam, por favor, como vocês fariam essa avaliação do seu percurso para continuar os estudos. Daqui a pouco a gente volta. Agora a gente volta e continua conversando. Então a gente fez 3 passos aqui. Identificando as nossas dificuldades e as nossas facilidades dentro das atividades escolares, os componentes curriculares, né, que a gente tem dentro da escola. Depois, como você lida com essas dificuldades
dificuldades e como você se organiza para estudar, e por último, como você pode avaliar o seu percurso. Então, esses 3 passos são bem interessantes para a gente conseguir o quê? Sistematizar os nossos conhecimentos que a gente adquire na escola. O que significa isso? É uma competência muito forte de se desenvolver a organização. Ela serve tanto para vida profissional quanto para a vida acadêmica, ou seja, para universidade ou faculdade. Então, se você for determinadas profissões, elas precisam muito dessa competência muito bem desenvolvida. Como estudante, principalmente nesse momento de isolamento social, você também precisa desenvolver essa competência de organização para conseguir ir trilhando o seu caminho até o seu sonho, até o seu projeto de vida. Então, aqui a gente está fazendo um exercício de como a gente vai pensando para desenvolver esse plano de estudo, para organizar essas atividades, inclusive as dificuldades que a gente vem enfrentando, cada um de alguma forma na questão escolar, das atividades escolares, de como vocês aprendem. O que eu vou pedir para vocês? Tem mais uma reflexão e vocês vão escrever a palavra ao invés de responder ou fazer uma frase. Então, olha só. Diante dos passos apresentados, aqueles 3 primeiros passos, quais competências podem te auxiliar no processo de aprendizagem? Uma delas eu já falei aqui bem claramente, que é a questão da organização. Escolham aí as outras competências que vocês acreditam que vão ajudar vocês, se for bem desenvolvida, a ficar mais tranquilo esse processo de aprendizado. Então, eu vou deixar um minutinho na tela, vocês vão escolher mais, não precisa escolheu todas as competências que vocês acreditam que vai fazer o quê? Ajudar vocês no processo de aprendizado. Escrevam no caderno de vocês. 1 minuto e a gente já volta. Agora que vocês escolheram, à medida que vai passando a semana, que vocês vão recebendo as atividades tanto dos professores de vocês, quanto dos professores do centro de mídia, vocês podem arrumar estratégias para desenvolver essas competências que vocês selecionaram, que vão ajudar vocês no processo de aprendizagem. Próxima tela, a gente vai tentar colocar em prática isso. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês, enquanto está na tela, o que vocês precisam fazer. Fazer uma lista com os componentes curriculares que você tem mais facilidade. Depois, colocar ao lado dessa lista o que você mais gosta de aprender em cada componente. O que significa isso? Se eu tenho facilidade em língua portuguesa. Dentro de língua portuguesa, o que eu gosto de aprender? Vocês vão ter que colocar ao lado. Ao final, vocês vão avaliar como está desenvolvendo as atividades desses componentes. E 4, coloque nessa lista o que você aprendeu em cada componente curricular. Agora eu vou deixar 2 minutos só para fazer a cópia dessas 4 questões. Vocês podem tirar print, quem tiver esse recurso, fotografar, mas eu vou deixar 2 minutos para quem não tiver esse recurso ou quiser copiar no caderno, fazer a cópia dessas 4 questões. Aí a gente já volta para conversar e eu vou deixar um exemplo prático de como vocês vocês fazem essa tabela. Daqui a pouco a gente volta.
pegaram essas questões e que vocês vão fazer em casa com bastante calma essa atividade, eu vou apresentar um exemplo mais prático para vocês entenderem do que eu estou falando. Essa aula é para ensinar vocês a como ir se organizando e como identificar dentro da escola as suas fragilidades e seus pontos fortes. Então, a gente vai usar as competências socioemocionais e colocando em prática a nosso favor. Aqui tem uma tabela que foi construída a partir do currículo paulista, o currículo que rege o aprendizado de vocês, a base do aprendizado de vocês. Então, olha só, a primeira questão pedia para vocês identificarem o componente curricular com mais facilidade. Então, coloquei aqui, História. Aí, dentro do tema, eu coloquei o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX, porque é o tema que estaria, se eu fosse um estudante, estaria estudando no comecinho do ano. Depois, eu estou me avaliando. Eu fiz todas as atividades e acertei a maioria das questões propostas, então eu fiz uma avaliação. Olhei minhas atividades, então já sei qual que é o componente, qual que é o tema que para mim está tranquilo. Esse tema sobre república. Por que eu sei que esse tema está tranquilo? Quando eu olho para as atividades, eu acertei a maioria das questões propostas, tanto pelos professores do Centro de Mídia, quanto pelos meus professores. E aí eu usei as atividades do caderno, então eu fiz uma avaliação de como estão essas questões e por que eu considero fácil. E no final, eu preciso descrever o que eu aprendi. Aí eu coloquei, quarta questão. Na tabela, aprendi a descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República do Brasil. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um exemplo prático, usando a disciplina de História dentro do currículo de vocês, peguei o componente curricular, que é comum ao nono ano do ensino fundamental, peguei o tema do nono ano do fundamental e pus um exemplo prático para vocês. Então, como que eu quero que vocês se organizem? Quando vocês responderem as perguntas que vocês acabaram de copiar, vocês tentam fazer essa tabela, coloquem facilidade, o nome do componente curricular, então História, o tema que vocês estão estudando, que para vocês é muito tranquilo, muito fácil de estudar. Então, o tema. Na terceira, se vocês fizeram todas as atividades, qual que é a evidência? Como que eu sei que é fácil para mim estudar? Eu acerto sempre as questões, o pessoal diz que é bacana. E o que eu aprendi? Então, vocês colocam o que eu aprendi. Aqui eu coloquei uma habilidade, que é descrever e contextualizar, mas vocês colocam na maneira de vocês, com as palavras de vocês, o que vocês aprenderam. Por quê? É uma forma de vocês terem uma noção do que vocês estão aprendendo, como e depois, mais para frente, utilizar esse conhecimento em prol do projeto de vida de vocês, ou seja, a favor do projeto de vida de vocês. Agora a gente vai tentar enxergar de outra forma. Vocês fazem essa tabelinha com todos os componentes curriculares que vocês têm facilidade. Agora a gente vai olhar o outro lado, que é a dificuldade. Eu vou deixar 2 minutos também na tela, vocês copiem as questõezinhas e depois a gente vê o exemplo prático de como vocês fariam essa tabela com os componentes curriculares que vocês têm mais dificuldade. Vamos lá. Colocando em prática, tem 4 questões, mas agora a gente vai olhar para as dificuldades. Então, primeiro, faça uma lista com os componentes curriculares que você tem menos facilidade. Coloque ao lado dessa lista o que você não conseguiu aprender em cada componente. Ao final, avalie como você está desenvolvendo as atividades deste componente. Coloque como você pode recuperar este aprendizagem e quem pode te auxiliar neste processo. Então, olha só que bacana. Agora tem aqui que façam exemplo prático da tabela.
Agora a gente vai olhar a tabela e visualizar de forma mais prática como é essa atividade. Então vamos lá, a mesma coisa. Primeiro, componente curricular, vou usar a história também, tá? Para a gente trazer de exemplo. Componente de curricular, história. A unidade temática, república. Agora, como eu sei que eu não aprendi, que eu tenho dificuldade? Coloquei aqui, fiz todas as atividades, mas não consegui desenvolver as habilidades previstas, por não entender esse contexto histórico. Vocês coloquem com as palavras de vocês, tá? E eu preciso recuperar algumas habilidades do tema, Proclamação da República e seus primeiros desdobramentos. Quem que vai me ajudar? A minha amiga Roberta e minha professora Lígia. Podem me ajudar neste processo. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu separei o componente curricular, que eu tinha mais dificuldade, coloquei de novo o tema desse componente que eu estou com dificuldade, avaliei. Por que eu sei que eu estou com dificuldade? Porque na hora de desenvolver as atividades eu não consigo entender o contexto histórico e não consigo acertar as questões, ou não consigo resolver ou escrever sobre. No quadro, eu preciso recuperar, principalmente sobre o quê? Sobre a proclamação da República, ou seja, eu sei, dentro de história, o que eu preciso recuperar. E aí eu vou pedir ajuda para alguém, eu vou pedir ajuda para uma colega, claro, eu criei aqui, você pede uma ajuda para um colega seu, te ajudar, e para o professor, se você tem acesso, professor de história, nesse caso, ou do componente curricular que você tem dificuldade. O interessante aqui é a gente usar as nossas competências socioemocionais que vocês estão aprendendo no 9º ano do ensino fundamental para o quê? Ajudar a gente nos estudos, já que o projeto de vida do 9º ano do ensino fundamental, ele é para você continuar estudando, é para você continuar olhando como você faz para estudar no ensino médio. Então vamos usar ao nosso favor. Essa competência a gente trouxe a questão do foco, trouxe a organização. Quando você tem dificuldade, eu trago a persistência. Então a gente vai trazendo algumas atitudes que vai nos auxiliando, nos ajudando, tá? O que eu quero que vocês façam? Vocês já têm as 4 questões sobre facilidade, ou seja, o que é mais fácil aprender dentro da escola das atividades que eu estou fazendo. E vocês têm as 4 questões sobre dificuldade, fora as outras questões que a gente já fez umas atividades, né, algumas atividades para vocês pensando nisso. Então, ao longo da semana, o que vocês fazem? Abrem um caderno e façam esse exercício. Vocês fazendo esse exercício vai auxiliar, primeiro, a vocês conseguirem identificar e saber onde vocês devem usar o ponto forte para superar a dificuldade e onde vocês devem usar os pontos fortes para quê? Para aumentar seu conhecimento. Então, por isso que é interessante vocês desenvolver essa atividade ao longo dessa semana. Então, o que eu quero que vocês façam? As 2 tabelas, tá certo? Podem partilhar com quem? Partilhem com os professores de projeto de vida de vocês, partilhem com os colegas. O que é importante? Vocês conseguem, como que vocês aprendem, qual que é a facilidade de vocês, qual que é a dificuldade. Isso vai ajudando principalmente para quando vocês forem escolher uma carreira profissional, vocês forem escolher uma carreira acadêmica, qual o ensino médio que vocês querem. Então vai dando repertório, conhecimento para vocês aprenderem a escolher, porque vocês sabem o que é fácil para vocês, o que é mais difícil para vocês e como vocês podem recuperar, como vocês aprendem. Então fica mais tranquilo essa caminhada rumo à escolha de como vocês vão continuar esses estudos. O que eu vou deixar na tela, só para a gente lembrar. O projeto de vida, você põe na tela isso. Lembre-se, pensar no que você não conseguiu aprender ajuda a saber de como você pode estudar para recuperar as habilidades de determinado tema e desenvolve competências socioemocionais como foco, persistência e organização. O planejamento do seu projeto de vida passa pela construção do conhecimento. Lembre-se, o 9º ano é a última etapa do ensino fundamental. É necessário continuar os estudos. Deixei isso na tela porque vocês têm que colocar em mente que o 9º ano ainda precisa mais uma caminhada para que vocês consigam completar o sonho de vocês.
vocês e para que vocês se conheçam mais e mais e aprendam mais coisas, tá certo? Então esse é sempre vocês têm que lembrar que para que servem as competências? Para ajudar, inclusive, no aprendizado da gente. Agora eu vou para a dica, que é o quê? Eu vou deixar um minutinho na tela para vocês anotarem essa dica, que é como vocês aprofundam o conhecimento a partir do caderno do aluno. Então, um minutinho na tela e vocês anotem isso. É o caderno de projeto de vida do aluno, aquele que vocês receberam lá no começo do ano, a página 62, situação de aprendizagem, chama retrovisor, e as atividades da página 63 e 64. Tudo isso para aprofundar essas reflexões que a gente está tendo. Então, vou deixar um minuto na tela, vocês copiem e a gente já volta para encerrar. Agora que vocês anotaram essa dica, então a gente vai fazer o quê? Fechar a aula de hoje, ou seja, ver o objetivo dessa aula. Então, o objetivo é o quê? É colocar na prática como competências socioemocionais podem auxiliar o aprendizado de vocês, principalmente em relação às atividades escolares, as habilidades que vocês estão aprendendo no nono ano. Então, o que eu fiz? Primeiro, a gente trouxe 3 passos, com 2 questões, 2 perguntas cada um, para vocês começarem a refletir e olhar para como vocês identificam o que é fácil para vocês, o que é difícil para vocês, como vocês podem se avaliar, como vocês lidam e como vocês aprendem. Depois, eu trouxe 2 tabelas, uma com as facilidades e outras com as dificuldades. Por quê? Quando você tem isso mais sistematizado, ou seja, na tabela ela fica bem nítido, é mais fácil de você saber como que está seu percurso escolar. E isso ajuda você, inclusive, a saber o que você tem que explorar mais para aumentar seu conhecimento ou o que você tem que estudar. Então, eu trouxe essas 2 tabelas que eu quero que vocês desenvolvam ao longo da semana. E no final, a gente encerrou com um aprofundamento. Então, qual é o recadinho? Nono ano, vocês ao final do ano vão escolher que tipo de ensino médio vocês vão cursar. Então, qual o itinerário formativo, se é ensino médio técnico, se vai trazer um ensino médio junto com um profissionalizante. Então, vocês vão selecionar e escolher. Muitas vezes a gente precisa saber qual a nossa área de interesse, o que a gente quer, como que a gente pode, inclusive, chegar próximo ao que a gente quer. Então, e ao mesmo tempo vocês têm uma série de atividades passada pelos professores de centro de mídias, para desenvolver ao longo da semana, que não é apenas no projeto de vida. Então vocês têm de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia. Então eu trouxe para vocês como vocês usam uma competência para ajudar na aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e, por favor, desenvolvam essa atividade ao longo da semana. Quem puder, compartilha com os professores de projeto de vida e a gente vai encerrando aqui a aula. Até semana que vem e eu me despeço de vocês. Até mais ver.